Feche seus olhos, coloca a mão no seu coração. Leva o teu pensamento ao nosso Deus. Eleva o teu pensamento até o trono do Criador através da tua fé. Acredite. Acredite através da fé. Concentre o teu pensamento agora, a tua mente. Concentra de corpo e alma no nosso Deus. E leva Ele até o trono. Isso. Levanta suas mãos para o alto, com seus olhos fechados. Eleva o teu pensamento ao nosso Deus. Isso. Diga a Ele, com muita sinceridade no teu coração: é você e Deus. É só você e Deus. Eu estou só incentivando você, meu irmão. Fala a Ele que você quer sair daqui hoje separado para Ele. Meu irmão, para isso é preciso você renunciar. Diga a Ele que você vai renunciar. Você que quer mudar a tua história, você que quer ser abençoado pelo Criador do céu e da terra, isso, assuma um compromisso com esse Deus. E diga a Ele que você vai renunciar ao pecado, renunciar aos erros, às falhas. Diga a Ele que você vai renunciar à tua carne, renunciar ao teu desejo, o teu querer para fazer o querer dEle. Diga a Ele, Pai. Chame Ele de Pai e diga: Pai, eu vou renunciar a tudo para ficar com o Senhor. E nesta noite eu quero receber o Espírito Santo do Senhor. Meu Senhor, eu quero sair daqui selado e consagrado, meu Pai, separado para o Senhor, Deus, Criador do céu e da terra. Aqui, Senhor, que seja feita a tua vontade em mim, que seja feito o teu querer, meu Pai. Ó Deus maravilhoso, olha o coração do meu irmão e da minha irmã, Senhor. Olha o coração dos teus filhos e das tuas filhas, Pai. E o coração que tem sinceridade, meu Deus, muda a história desse homem, desta mulher, desse jovem, desse adolescente. Coloca a tua mão para resolver em favor de cada um, Senhor. E hoje separa cada um para o Senhor, tomando posse da alma, do Espírito e da vida de todos nós. No nome de Jesus Cristo eu te peço, Senhor Espírito Santo, se aposta do que é seu, Senhor. Se aposta do que é seu, Senhor. Não há outro Deus além do Senhor. O Senhor é o único Deus que é vivo e é poderoso, Pai. E pagou um preço pela nossa alma, pelas nossas vidas, pelas bênçãos que nós precisamos para ser alegre e feliz nessa terra. No nome de Jesus Cristo eu te peço, meu Deus, que prepare e capacite o teu povo, a tua igreja, para receber a sua presença, Espírito Santo. E nesta noite me prepare, me capacite, para que o Senhor possa me usar por completo neste altar, para pregar o evangelho verdadeiro do Senhor, fazer a leitura da tua palavra, meu Pai. No nome de Jesus Cristo eu te peço, meu Deus, e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Glorifique e exalte nosso bem forte. Graças a Deus.
Sente em nome de Jesus Cristo e uma boa noite na paz de Deus, amém? Uma boa noite na paz de Deus. Abra, você sempre é bem-vindo aqui nessa casa, diga amém. Abra sua Bíblia no livro de Isaías. No livro de Isaías, capítulo 4, versículo 1. Isaías, capítulo 4, versículo 1. Isso. Isaías capítulo 4, versículo 1. Olha só o que diz essa palavra. No livro de Isaías, capítulo 44. Eu falei 4 ou 44? 44, me perdoe. Me perdoe. 44. Isaías, capítulo 44, versículo 1. Olha só o que diz essa palavra. Preste muita atenção. O título da palavra: a soberania de Deus e a vaidade dos ídolos. Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu. É tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou, desde o ventre. E quem te ajudará? E quem te ajudará? Não temas, Jacó, servo meu. E tu, Jerusalém, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o deserto e o rio sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito à tua posteridade e a minha benção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto aos ribeiros das águas. Este dirá: eu sou o Senhor. Este dirá: eu sou do Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a sua mão ao Senhor, e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Amém? Eu vou entrar direto no estudo, para a gente não atrasar o nosso horário. É em cima desses versículos. Então, só para não perder a visão, eu vou fazer a leitura do versículo 13. E já entro no estudo em seguida. Só para você entrar mesmo bem na visão e entender a palavra. Olha só. Porque derramarei a água sobre o deserto, e o rio sobre
a terra seca, derramarei o meu espírito e a tua prosperidade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amém? Agora sim, vou entrar no estudo. Derramarei o meu espírito. Israel é retratada como uma terra seca, estéril, terra seca e estéril, mas ganharia vitalidade e passaria a produzir fruto ao ser devidamente irrigada. Amém? A água referida pelo Espírito, a água referida pelo Altíssimo é o seu próprio Espírito, dado não a todos, mas aos sedentos. Amém? Veja só, né, que quando a palavra está falando assim, olha só, derramarei o meu Espírito, aí fala, Israel é retratada como uma terra seca, estéril, mas ganharia vitalidade e passaria a produzir fruto ao ser devidamente irrigada. Amém? Veja só, né, que a palavra está ensinando para nós hoje, né, que quando o homem, o ser humano, ele recebe a presença do Espírito Santo, ele começa a produzir bons frutos. Amém? Começa a produzir bons frutos. Então, o nosso poderoso Deus, né, ele, através do Espírito Santo dele, inspirou o homem e colocou na palavra dele, né, na Bíblia Sagrada, comparando o ser humano com uma terra, né, aonde ele abençoava, derramando águas, né, e rios. E se a gente parar para meditar e pensar no dia de hoje, as coisas continuam do mesmo jeito que o nosso Deus ele planejou e projetou. Só que o homem que é destruído, né? Tem destruído. Aí se você começar a meditar na palavra, essa mesma palavra ela mostra que o homem ele ia sofrer muito por causa da sua própria sabedoria, querendo levar as coisas do seu jeito, né? Como diz a palavra, o homem ia se destruir por si próprio, com a sua própria sabedoria ele ia se destruir. Então a gente vê que muitas águas que existia, rios que existia, uns já secaram, outros estão secando, e muita região que chovia bastante, já não chove tanto, né? Já não chove tanto. E as coisas, cada tempo, vai ficando mais ruim. Vai ficando mais ruim. Então, se a gente, assim como foi comparado naquele dia o homem com aquela terra, se a gente fizer a mesma coisa hoje, também está acompanhando o mesmo jeito. Porque hoje as pessoas também já não têm mais temor para nada. Já não tem mais temor para nada. Então veja que tudo está sendo destruído por causa de quê? Da desobediência do homem. Da desobediência do homem. O homem querendo fazer as coisas que não era para ele estar fazendo. Né? Não era para ele estar fazendo. Mas o homem quer saber de coisas, né? E ter conhecimento de coisas que Deus não vai permitir que ele conheça. E por causa disso, vem a resposta de Deus. Pesa na mão, né? Pesa na mão. E se Deus ele quisesse chover, continuar chovendo do mesmo jeito, ele tem o poder e a autoridade para fazer, né? Mas ele queria que continuasse do jeito que ele deixou para ser feito.
Por isso que ele falou que o homem ia se destruir por si próprio, com a sua própria sabedoria. Então veja só. Nós paramos aqui, né? Olha só. Quando sai da terra para o ser humano, olha só. A água referida pelo Altíssimo, nosso Deus, é o Espírito, é o próprio Espírito, dado não a todos, mas aos sedentos. Amém? Aos sedentos. Então veja, aquele que cuidar do seu coração, aquele que continuar cuidando do seu corpo, da sua vida, né? Para que esse teu corpo, teu coração, a tua vida esteja limpa das imundícias, das porcarias, né? Das prodigão oferecida pelo mundo e pelo inimigo. Então, se o teu coração estiver limpo, livre disso aí, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai entrar no teu coração. Ele vai entrar no teu coração, ele vai, como diz a palavra, ele vai fazer do teu coração o abrigo dele, e do teu corpo a igreja dele, o templo dele, como diz a palavra de Deus. Diga amém. E o que vai acontecer? Uma vez o Espírito Santo entrando no coração do homem, do ser humano, o que vai acontecer? Ele vai produzir bons frutos. As coisas vão começar a dar certo para essa pessoa. Amém? O casamento que não ia bem, o casamento é restaurado. Começa a ser um casamento abençoado e bendito, uma nova história em Cristo Jesus. A família que já não tinha mais união, volta a ter união, porque o Espírito Santo está ali presente. Né? A saúde que ia de mal a pior é restaurada. A vida financeira que a pessoa não tinha dinheiro para nada, ela começa a prosperar. Começa a prosperar, as coisas começam a dar certo. Então, as coisas, quando o homem ele tem essa preocupação de cuidar do coração dele, cuidar do corpo dele, da vida dele, para deixar sempre limpo, preparado para receber a presença do Espírito Santo, para ter ele com a gente, então você vai dar bons frutos. Amém? Amém. Vai dar bom fruto, com certeza. O homem longe de Deus, sem a presença do Espírito Santo, não tem para ninguém. Não adianta você, mulher, você, homem, ser humano, achar que você vai conseguir dar bom fruto sem a presença do Espírito Santo. Não vai. Você não vai conseguir. Embora você seja uma boa pessoa, um bom homem, uma boa mulher, mas você não vai conseguir. É a palavra de Deus que afirma isso. O homem, quando ele nasce, o ser humano, quando ele nasce com uma natureza perversa e pecaminosa. Ele é voltado para as coisas que não agradam o nosso Deus. Ele se sente bem só com aquilo que não agrada o Criador, porque ele está vivendo uma natureza perversa e carnal que nasceu junto com ele. Mas quando você abandona, renuncia tudo, né? E se volta para Deus, aí você vê uma história abençoada na tua vida. Você começa a olhar para a tua vida e ver Deus em forma de bênção, em forma de milagre, de transformação. Amém? Diga amém. Amém. Olha só. Mas veja mais uma vez, né? Mas o Espírito é dado àqueles que têm sede, que se esforçam. Aí eu tenho visto, né? Desde quando eu peguei firme com Deus, me esforcei para viver a fé verdadeira, que uma pessoa só recebe a presença do Espírito Santo quando ela se esforça realmente. Ou pelo contrário, ela vai passar 10 anos, a vida inteira dentro da igreja, ainda vai perder a sua salvação. Perder a sua salvação. Por quê? Por causa que ela não tem a presença do Espírito Santo no coração. Por que ela não tem? Porque não teve essa sede, essa vontade de conquistar e ter Ele dentro do seu coração. Amém? Amém.
Então você tem que ter essa sede, essa vontade. Eu vi um testemunho de uma senhora esses dias, né? Que ela fazia parte do tráfico de uma facção poderosa. E ela um dia resolveu se voltar para Deus. Mas ela decidiu porque ela sabia que ela corria risco de vida e morte. Tinha consciência, mas ela sabia, tinha certeza que ela entendeu a palavra. Ela compreendeu a palavra e aceitou essa palavra. Porque tem muitos que compreendem, mas mesmo assim diz não. Diz não para ela. Muitos compreendem a palavra, mas não aceitam. Ela aceitou, ela dando testemunho dizendo. E ela fez 21 dias de jejum, das 6 ao meio-dia, para receber a presença do Espírito Santo. Ela não conseguiu. Ela fez 80 dias. Com 80 dias de jejum, aí o Espírito Santo veio sobre ela. Veio sobre ela. Ela jejuando com muita sinceridade do coração, se esforçando, não faltando na igreja, correndo atrás, e orando, e lendo a Bíblia, toda hora que ela tinha o espaço, ela estava chamando por Deus, né? E ela recebeu a presença do Espírito Santo. No dia que ela recebeu a presença do Espírito Santo, o que aconteceu? Todo o desejo que ela tinha de voltar de onde ela tinha vindo sumiu. Desapareceu. Porque agora quem estava no comando e controle era o Espírito Santo de Deus. Amém? Veja só que palavra saiu da minha boca agora, né? Quem estava no comando era o Espírito Santo de Deus. Então antes, quem era que estava no comando da vida dela? Aí que está o problema. Aí que a pessoa não entende. Veja só, quando o Espírito Santo se apossou e se apoderou do coração dela, entrou nela, passou a ser um só com ela, né? Ele teve o comando e a direção da vida dela, o controle de cada passo da vida dela na terra, porque ela permitiu isso, ela se esforçou por isso. E aí, quem era que estava no comando antes? O inimigo, o espírito imundo, demônios que vêm para conduzir a pessoa a ser destruída, ser envergonhada, humilhada, e até mesmo tirar a vida da pessoa. Tirar a vida da pessoa. Né? Por isso que houve uma batalha grande, através de jejum e oração, fazendo leitura da palavra, levantando de madrugada para orar, batalhou, ela se esforçou, mas a palavra está dizendo que o nosso Deus não vem para todos. É para aquele que tem sede, que quer realmente se tornar uma pessoa filha de Deus. Pastor, quer dizer que nem todos são filhos de Deus? Assim diz essa palavra. Que todo ser humano na terra é criatura de Deus, mas os filhos de Deus é aqueles que vivem e praticam essa palavra. Amém? Muitas pessoas não aceitam, até falam mal do pastor, esculacha o pastor, fala palavrão com o pastor, mas não tem para ninguém, pode pular, gritar, se cortar, rolar no chão, pular, não pode fazer o que quiser. Mas a palavra é essa, não tem como mudar, e nem o nosso Deus vai mudar. Não vai mudar. Ou você muda o teu rumo de viver, o teu jeito de viver, e passa a viver e praticar essa palavra, aceita esse Deus de corpo e alma, para você se tornar filho de Deus, ou você vai ser criatura de Deus, e acabou. Não tem para ninguém, né? Não tem para ninguém. Então veja só, somente quando nós colocamos como pobre e necessitado diante de Deus, recebemos a promessa de ter o seu Espírito em nós. Temos que fazer o quê, então? Se humilhar. Se humilhar, reconhecer que sem Deus não somos nada. Amém? Se humilhar. E é nessa hora
que o homem, o ser humano, com a natureza perversa e carnal, ele não aceita. Ele não quer se humilhar, reconhecer que ele não é capaz. Ele acha que ele tem capacidade, tem força, tem inteligência, né? Sabedoria para conquistar tudo aquilo que ele quer conquistar sem a presença de Deus no coração dele. Mas como essa palavra ela mostra e afirma para a gente, muitas até conquistam coisas aqui na terra, mas a principal de todas ele perde, que é a salvação, colocar a alma dele na glória com o papai. Amém? Essa é a principal de tudo, meu irmão. É a principal de todas. Como a palavra ela mostra, né? E muitas das vezes a gente vê os espíritos imundos incorporados nas pessoas, né? Pessoas que estão se libertando do mal, se livrando do mal, né? O espírito imundo, ele não está preocupado com esse corpo, não, com a carne, não. Ele está querendo a alma porque é o bem mais precioso do nosso Deus, amém? E ele quer essa alma porque ele sabe que esse corpo aqui, o nosso corpo, o nosso sangue pode ser derramado, pode apodrecer. Nós morremos, vamos para debaixo do chão e vai apodrecer, vai se tornar em terra e nada. Mas a alma não, é para todo sempre, é eterna. Ele quer essa alma para o quê? Gemer e ser atormentado o resto dos tempos junto com ele no inferno, nas trevas. Então, meu irmão, não deixe o inimigo se apossar do bem mais precioso do nosso Deus, que é a tua alma. Não deixe o inimigo se apossar do tesouro maior dele, que é a tua vida, meu irmão. Mas o principal de tudo é a alma. É a alma. É a alma. Então, meu irmão, preste atenção. Veja o que tu está fazendo. Qual tem sido as tuas escolhas esses últimos dias, esses últimos tempos. Se esforce um pouco mais para ter a presença do Espírito Santo no teu coração, na tua vida, e muda a tua história. Olha só. Por meio dele que é o Espírito Santo no coração da pessoa, por meio dele, o Todo-Poderoso presta maior auxílio ao homem, pois, além de regenerar a sua natureza, ele concede poder e vigor, paz, alegria e tantas outras excelentes virtudes e a sua vida. Amém? Então veja que quando a pessoa ela tem a presença do Espírito Santo, aí Deus pode fazer o projeto, os planos dele se concretizar na vida do homem. Amém? Ele só vai concretizar os planos dele, os projetos dele na vida do ser humano, quando o ser humano recebe a presença do Espírito Santo. Então, eu estava meditando na palavra, né, do nosso Deus hoje, fazendo a leitura. É como se a pessoa, muitas das vezes, passa uma noite inteira, né? Às vezes passa 3 dias ou mais. A gente vê aqui na cidade nossa mesmo, às vezes vão distribuir uma cesta, ou vão distribuir uma ficha para a pessoa preencher, para receber uma casa, qual estão fazendo ali. A pessoa passa uma semana lá em pé, né? De noite, de dia lá, né? Para receber aquela ficha, para preencher, para ter direito naquilo que ela quer, né? Mas quando fala que é preciso você renunciar tudo, né? Para ter a presença do Espírito Santo, para depois o nosso Deus mudar a tua história, te abençoar, aí a pessoa não aceita. Ela não aceita. Ela não aceita abandonar a mentira. Ela não aceita abandonar a prostituição. Ela não aceita abandonar o adultério.
ela não aceita abandonar a traição, nada, tudo ela quer, mas ela quer receber as bênçãos do nosso Deus, mas ela não quer abandonar aquilo que impede ela se apossar, né, do Espírito Santo, ter Ele com ela, para poder ela ser abençoada pelo nosso Deus. Amém? Vê que a palavra está ensinando hoje que através do Espírito Santo é que o nosso Deus pode mudar a nossa história. Amém? Através do Espírito Santo, o Criador, Ele resolve para você. Aí talvez você que está me ouvindo através das redes sociais, ou você que está aqui na igreja, está pensando assim, mas como que Deus tem abençoado pessoas que eu até conheço, né? Talvez da minha família, vizinho, amigo, que faz tudo que não presta. E Deus tem protegido, tem livrado ele de algumas coisas, né? Tem até abençoado, né? Mas a palavra eu quero ensinar para você, através da palavra de Deus, essa Bíblia Sagrada ensina para nós, né? Que o nosso Deus sempre vai estar com a mão dele estendida sobre o homem bom e o homem mau. O homem bom, ele está estendendo a mão dele para abençoar cada dia mais. Quem é o homem bom? Aquele que tem a presença do Espírito Santo no coração. Amém? Aquele que não tem a presença do Espírito Santo no coração, é como diz a palavra, né? Ali na história de Nicodemo, nos olhos de Deus ele continua como um homem perdido, ainda que ele esteja dentro da igreja, mas não tem se esforçado para receber a presença do Espírito Santo. Então, diante do nosso Deus, diante das vistas do nosso Deus, ele continua como um homem perdido nos seus pecados. E aquele outro que nem na igreja vem, esse, a Bíblia diz que a cada dia que amanhece é uma oportunidade que Deus está dando para ele. Para ele se aproximar de Deus. E nessa hora serve para nós que estamos com Deus fazer o quê? Vigiar para que a gente não venha cair. A cada dia que amanhecer nós temos que vigiar, se cuidar mais, se aproximar mais de Deus, buscar estar melhor com Ele, para que a gente não venha cair, desistir da fé. Amém? Então, meu irmão, se prepare, esvazie o teu coração e tenha a presença de Deus, para que Deus possa te abençoar de forma poderosa. Porque aqueles que não se curvar diante de Deus e partir dessa condição, com certeza, como já disse neste altar hoje, a tua alma, que é o bem mais precioso do nosso Deus, tu vai conseguir entregar na mão do inimigo e vai gemer, vai sofrer o tormento sem fim na eternidade, junto com os demônios nas trevas. Essa é a verdade. Veja só, nós paremos aqui. Primeiro e último. Olha só. Primeiro e último. Primeiro e último. Só Deus é soberano, autoexistente, e isso por causa da sua própria vontade e do seu poder absoluto. Só Ele pode ter todos os títulos, inclusive ser honrado como o primeiro e o último. Amém? Só Ele. Toda honra e toda glória é dada ao nosso Deus. Não tem para ninguém. Não adianta você querer se engrandecer, querer ser melhor do que alguém, querer subir nas costas dos outros, querer aparecer, que não vai dar certo. Não vai dar certo. Quanto mais você se esforçar para diminuir diante dos homens, você vai crescer espiritualmente com Deus. Amém? Quanto mais você se esforçar para ter um coração humilde e manso,
mais tu vai ter a presença do Espírito Santo contigo. Amém? Então entenda isso. O orgulho foi quem fez com esse orgulho, foi o pecado que fez o nosso Deus lançar Satanás dos céus e a terceira parte dos anjos e transformou em demônios. Foi o orgulho. Como um dia veio um grande homem de Deus pregando o evangelho, que ele dizia assim que se há, a palavra diz que todo pecado é igual, mas se há de ter um maior, então é o orgulho. Porque o orgulho foi que fez o nosso Deus lançar Satanás, a terceira parte dos anjos, do céu, e transformou em demônio. Amém? E por essa razão, o moral das trevas, demônios, espíritos imundos, trabalha de dia e de noite para colocar um orgulho dentro do teu coração. Eu lembro, eu acho que eu nunca falei como vou falar aqui, ó. Já até falei assim com meus irmãos de sangue. Vou falar para você hoje aqui. Eu lembro que o meu pai já falecido, uma vez nós dentro da igreja, comecei a ir para a igreja, e chegou uma época que estava toda a família dentro da igreja. Filho, filha, nora, genra, neta, tudo dentro da igreja. E a grande parte da família tudo obreiro. E um já era pastor na época, que é o meu irmão que está em Fortaleza. E naqueles dias, o meu pai muito abençoado, eu percebi, Deus já me dava muita visão. Ele deixou que o orgulho entrasse. E eu pensei, o quê? Ele caiu. Ele caiu. E sofreu bastante. Padeceu. Foi humilhado, foi envergonhado. Se falar a história dele aqui, tu chora. Mas depois ele permaneceu firme, ele levantou. Deus levantou ele. E ele passou a ser um homem tão abençoado, ao ponto de fazer na casa dele um espaço lá, tipo um escritóriozinho, botou televisão, uma mesa, com uma mesa assim, uma bíblia, cadeirinha. Quando ele se aposentou, só via lá, buscando Deus e orando por nós, e lendo a palavra. E veja que não sabia nem fazer o nome dele, né? Mas ele fez um voto com Deus, sede de ter a presença do Espírito Santo, e disse que queria aprender, nem fazer a leitura da palavra, que ele queria entender. E Papai do Céu fez ele ler. Ele fazia a leitura da palavra e ainda explicava para a gente. Você vê. Mas por causa do orgulho ele sofreu muito tempo ainda. Era obreiro e caiu. E o orgulho entrou como? Porque a família estava toda da igreja. E os pastores diziam, a família do seu Pedro, o seu Pedro aqui é muito abençoada. É isso, é aquilo. Aí, o demônio aproveitou as palavras do homem de Deus e meteu o orgulho. Temos que vigiar. Estou falando isso aqui para você vigiar. Vigiar porque você talvez pense que não tem orgulho no coração, mas você tem. E por essa razão, você não tem sido abençoado do jeito que você quer ser abençoado. Por essa razão você não tem a presença do Espírito Santo no teu coração ainda. Porque você tem um orgulho dentro de ti. E uma coisa que eu aprendi já nessa obra aqui, que não há só a qualidade de orgulho. Tem vários tipos de orgulho na vida do homem. Que nem uma vez o Espírito manifestou numa irmã. E ele dizia que ela não conseguia se libertar porque ela tinha um orgulho no coração. Eu falei, tu vai arrancar esse orgulho, tudo que tem, que pertence às trevas, pertence a ti, tu vai arrancar ele amarrar com as costas, e eu vou te mandar para o inferno, levando tudo que pertence a ti. E naquele dia eu falei assim, que orgulho ela tem no coração? O demônio disse que o orgulho dela era não falar o que ela sentia para ninguém. E quantas pessoas vivem isso? Dentro da igreja. Pessoa que está dentro da igreja, mas ela diz assim, eu falo só com Deus.
Só Deus pode resolver, só eu e Deus, eu falo só com Ele. É um orgulho. O diabo não saiu do coração da minha irmã por causa disso. Que ela sofria calada ali, ó. Sofria calada dentro da casa dela, no casamento, com a família, mas ela não comentava com o pastor, não comentava com ninguém, aguentava calado, porque ela orava e clamava. Que ela achava que isso era o certo, mas era um orgulho. Aí se tu ir para a palavra mostra que todos nós vai ter um momento que precisa falar com alguém. Mas a Bíblia fala que na hora que tu for tomar essa atitude, essa escolha de falar com alguém, procura alguém que esteja na fé, uma visão com Deus, porque essa pessoa vai ser usada pelo Espírito Santo para conduzir você a ser abençoado. Assim diz essa palavra, não sou eu, é a Bíblia Sagrada. Mas quando a pessoa se acha acuada, apertada, ela precisa do apoio, né? Aí ela decide, não vou falar para ninguém, só Deus. Então quer dizer, um orgulho no coração. E quando ela decide procurar alguém, ela procura alguém que está na perdição, está perdido nos seus pecados, vivendo a velha natureza, vivendo a natureza que nasceu com ela, né? Carnal, a natureza carnal e perversa. Então o que vai acontecer? Essa pessoa vai empurrar mais ainda para o abismo. Empurrar ela mais, para ter mais problema, mais coisa ruim na vida dela. Porque o Espírito Santo não está com ela. Quem está no espírito imundo desse veio para matar, roubar e destruir. Amém? Então entenda. Vigia para o orgulho não entrar no teu coração. E cada dia busca estar melhor com Deus. Nós paremos aqui, ó. Quando Jesus, o Messias, se manifestou, essas expressões também foram aplicadas a ele. Amém? Ter a revelação da soberania e da grandeza de Deus por meio da fé. Excede todo e qualquer entendimento. Amém? Conhecer o seu enviado, o Senhor Jesus, é a maior glória do ser humano. Conhecer o Senhor Jesus é a maior glória do ser humano. Veja só. Mas quando a gente apresenta a palavra de Deus para a pessoa, ela diz não. Ela não aceita. Quantos a gente tem chamado para vir para a igreja, a pessoa fala não. Não vou. Não quero. Depois eu vou. Né? Pensa que está falando para mim, está falando para você que tem chamado teu irmão, tua irmã, teu parente, teu vizinho, teu amigo. Não, está falando para Deus. Que essa palavra representa o Salvador Jesus Cristo. Amém? E quem não quer conhecer Ele, quem não quer estar com Ele, então perde essa glória que Deus prometeu para a gente. Amém? A maior glória do homem é conhecer o Salvador Jesus Cristo. E nós vamos conhecer Ele através da palavra de Deus. Mas a pessoa não quer sacrificar 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas de tempo para vir na igreja. Quantos são aqueles, gente que perto da gente, que poderia estar aqui, meu irmão, da nossa casa, da nossa família, que poderia estar aqui, mas na hora dessa está com o pé esticado lá no sofá. Se a televisão não tinha um controle bom, zanga, porque né, não quer levantar, é só perna esticada. O ventilador não tiver muito bom, também reclama. Né? Se tiver uma central, é melhor. Então, quer dizer, a pessoa, ela está querendo só facilidade, não quer sacrificar, não quer se esforçar para nada. Mas a Bíblia fala que aquele que não se esforçar não vai tomar posse do reino do céu. Não vai tomar posse, vai ficar de fora. E como os espíritos imundos, como manifestam as pessoas, incorporam, eles falam que a maioria, e eu e você, nós somos conscientes disso, que a gente vê na palavra, a gente vê através da palavra como o povo tem vivido, como a humanidade está fazendo, como as pessoas vivem.
não querem nada com nada. Né? Então os próprios diabos eles falam que a grande maioria vai estar com ele na treva. Poucos vão ser aqueles que vai partir para o brilho. Ele fala brilho. O brilho, a luz do nosso Deus. Amém? Amém. Enquanto os espíritos imundos falam que se pudesse, se o nosso Deus desse mesmo uma chance para ele, uma só chance, ele limpava o chão com a língua para estar na eternidade com o Criador. Olha só, os demônios falam isso. Os demônios que são condenados já, eles queriam só uma chance, uma só, porque eles têm um conhecimento de onde está o nosso Criador, para onde vai a nossa alma. Mas nós também podemos ter esse conhecimento através dessa palavra, com certeza. Hoje eu tenho essa certeza pura. Para onde vai a nossa alma? Mas a gente que somos humanos, somos homens, ser humano, a Bíblia afirma que nós temos que vigiar mesmo assim, para que a gente não volte atrás, não venha cair, desistir da fé. Amém? Mas os demônios que já estão condenados, eles dizem que queriam uma só chance. Se Deus disser só, tu vai passar daqui até o dia que for dividir, quem vai para as trevas, quem vai para o céu, ele passa, tu vai passar de dia e de noite, passa na tua língua, no chão, passava, só para estar na eternidade. Só para estar na eternidade. Aí vem o porquê o espírito imundo tem raiva, nojo, ódio do ser humano, do homem. Porque nós, cada dia que amanhece, é uma chance que Deus dá para nós. E ele não tem mais nenhuma. Já está condenado. Essa é a revolta dele. E trabalha dia e noite para levar a grande maioria com ele. É forte. É porque a pessoa não quer entender, não quer compreender, não quer abandonar a vida pecaminosa. Olha só. Aqui, sem nenhum valor. Deus afirma ser o único e soberano Senhor, mas ainda assim as pessoas empreendem suas forças para fabricar ídolos para se prostrarem. Amém? Nenhuma ação humana poderia ser mais exata do que essa, pois era óbvio que os falsos deuses não têm discernimento, poder nem sensibilidade para conhecer a necessidade e os sonhos dos seus adoradores. Amém? Aí a pessoa perde tempo. Perde tempo atrás dessas coisas. O desafio de Deus continua em nossos dias. Qual a razão de muitos se ajoelharem diante de imagem feita pelo próprio homem? Se o Todo-Poderoso criou a madeira, o ouro e a prata e tudo mais que há na natureza, significa que ele está acima dela, na natureza de tudo. Amém? Tudo isso foi ele que criou e a pessoa deixa Deus para ficar com ele. Aí eu lembrei de uma passagem que eu vivi na minha vida, né? Que está certinho nesse rumo. Você vê como às vezes está acontecendo uma coisa na vida da gente que é espiritual e a gente pensa que tudo está normal. Eu nem ia falar isso aqui, mas eu lembrei na hora, né? Como é que a pessoa deixa de se voltar para Deus, se ajoelhar diante dele, aceitar ele como o único Deus, criador de tudo, e vai se ajoelhar diante de uma imagem, de uma coisa que não tem nada a ver? Vai se render a um homem, né? Não existe.
Aí uma coisa que eu fiz também, né? E perdi feio. Perdi feio. Quando eu estava com a empresa, com 100 funcionários, tinha mês que tinha mais, tinha mês que tinha menos, nessa barra de 100, 120, 110, funcionava todo mês, né? E eu estava na fonte do negócio para ganhar a moeda. E eu saí da fonte do negócio para ir para o terceiro. Fui pegar, deixei de pegar vocês lá na fonte, da cabeça de tudo, para pegar um que já tinha pegado de lá da fonte. E eu estava pegando na fonte junto também. Né? Tchau. A empresa grande, cada um com a sua empresa pegando dela aqui. Então um dia, por não ter Deus na minha vida, me descuidei e saí, deixei de pegar aqui e fui pegar da outra que tinha pegado de lá. E aí me perdi no meio do caminho. É a mesma coisa. Só que a pessoa longe de Deus pensa que tudo é normal. Pensa que tudo é normal, mas não é. É coisa do mal para destruir a vida do homem. Amém? Veja só. Somente o Deus Criador deve ser invocado e adorado, pois é o único que pode nos ouvir, socorrer e se revelar por meio da sua palavra. Amém? Só Ele pode ser invocado e adorado por nós. E nós vamos invocar Ele agora e adorar Ele através do louvor. Amém? Fique de pé no nome de Jesus Cristo. Que palavra abençoada. Que palavra abençoada. Feche seus olhos e concentra no nosso Deus. Te concentra no nosso Deus. Abre o teu coração e saia daqui hoje abençoado. Nós vamos exaltar o nosso Deus, vamos invocar Ele através do louvor. É 3 hinos só. Feche seus olhos, já coloca no teu coração e te concentra no nosso Deus. Concentra. Isso. Feche teus olhos, esquece quem está do teu lado. Esquece quem está do teu lado e vamos buscar esse Deus de corpo e alma. Esquece. Você que vai beber água, bebe, volte ao seu cantinho e fica ali quietinho, concentrado. Você que é jovem, adolescente, todos nós que aqui estão na presença de Deus, nós somos almas. Nós somos vida. Feche seus olhos. Concentra na palavra que você ouviu hoje. E seja sincero com o nosso Deus. E diga a Ele que não aceita sair daqui hoje sem a presença do Espírito Santo. Diga para Ele: meu Deus, eu vou renunciar a tudo. Você que quer, você não é obrigado a nada. Eu estou incentivando você. Eu estou encorajando você. O Espírito Santo de Deus está me usando para te encorajar. Essa é a missão dele. Te conduzir. Conduzir a gente, o homem que quer fazer a vontade de Deus. Então, meu irmão, diga a Ele: me ajude, Espírito Santo. Eu preciso do Senhor. Não me deixe sair daqui sem a sua presença no meu coração. Vai falando com Ele. Vai falando com Ele, meu irmão, essas palavras. Pastor, eu não consigo falar do jeito que você está falando, mas fala nesse sentido. Ele vai entender, porque Ele vai olhar o teu coração, meu irmão. Ele ouve a nossa palavra, mas Ele vai no nosso coração para responder. Se Ele encontrar sinceridade no coração, Ele vai te encher nessa noite da presença dEle. Ele vai te encher da presença do Espírito Santo, poderoso Deus. Então fala com Ele: meu Senhor, eu renuncio tudo, eu vou renunciar a minha vida errada. Eu vou renunciar a mentira, a covardia, a falsidade, o engano. Eu vou renunciar a tudo aquilo que não te agrada para fazer o teu querer. Ó Deus poderoso, Criador do céu e da terra.
Só o Senhor é Deus, Pai. Só o Senhor pode. Ó Todo-Poderoso, tenha compaixão, meu Pai. Tenha compaixão, Senhor. Tenha compaixão e use da tua multidão de misericórdia, Senhor, para abençoar todos que aqui estão nesta noite. Só o Senhor pode, meu Pai. Aleluia. Santo, santo, santo é o teu nome. Não desista, meu irmão. Não desista de buscar esse Deus. Abre a tua boca e fala com Ele. Isso, fala com Ele. Só o Senhor. Vou diminuir a luz aqui para você ficar mais à vontade. Só o Senhor pode, meu Pai, ter o poder e a autoridade para cuidar do teu povo, Espírito Santo. Cuida desse irmão, desta irmã. Cuida de cada um, Senhor. Fala com ele, meu irmão, minha irmã. Diga para ele, Senhor, eu te aceito no meu coração, Espírito Santo. Eu te aceito de corpo e alma no meu corpo. Diga para ele, venha fazer do meu corpo a sua igreja. Do meu corpo o templo do Senhor, como diz a sua palavra. Faça do meu coração o seu abrigo. Diga para ele, abra a tua boca e fala, aleluia. Santo, 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 santo é o teu nome. Só o Senhor é Deus, Pai. Obrigado, Senhor, aleluia. Tu és Criador do céu e da terra. Só o Senhor pode. Foi Deus. Não, nem aqui, nem ali. Só o Senhor é Deus, Pai. Só o Senhor pode tudo, são todas as coisas. Oh, meu Pai. Obrigado, Deus. Isso, meu irmão, fale com Deus. O som não quer sair, mas Deus, Ele está aqui, ninguém pode parar Ele. Acredite, meu irmão. Se o hino não sair através do som que a gente tem na igreja, não se preocupe com isso, porque o Espírito Santo ele pode mudar a tua história, não depende de som. O nosso Deus não depende do som, Ele não depende de nada para mudar a tua história hoje. Ele depende só do teu coração, meu irmão, que se abrir para Ele. O Espírito Santo depende só de você abrir a tua vida e entregar a chave a Ele. O Espírito Santo depende só de você querer e abrir a tua boca e dizer, eu te aceito, Senhor, eu te quero, meu Pai, aleluia. Oh, Senhor Deus de Israel, abençoa, Senhor, todos que aqui estão, meu Deus. Tu és Deus, Pai. Aleluia. Tu és maravilhoso, aleluia. Oh, meu Pai. Minha esperança. Oh, Deus. Obrigado, Pai. Que jamais desamparou aquele que busca a sua face e quer. Oh, Senhor. A ti, pensar só em ti, cumprir com as barreiras do mundo aqui, voar como um pai. Oh, meu Pai, aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Só o Senhor é Deus. Amo o Senhor, meu Salvador. Aleluia. Vem junto a mim. Oh, Deus maravilhoso, aleluia. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou.
aleluia. Isso. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como um pai, nas asas da fé, e ser revestido de glória e poder. Isso, canta com alegria. Abre o teu coração. Isso. Isso, aleluia. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar como um pai, nas asas da fé, e ser revestido de glória e poder. Ama, Senhor. Isso, aleluia. Voar como um pai, nas asas da fé, e ser revestido de glória e poder. Isso, abre o teu coração e canta. Oh Deus, aleluia. Tu és santo, Jesus. Isso, chama ele, diga: meu Deus, venha, meu Pai, me separa para o Senhor. Peça para Ele te separar nesta noite, meu irmão. Quando Deus Ele separa o homem, Ele entrega o selo do Espírito Santo. O selo do nosso Deus separando o homem, o ser humano para Ele, é a presença do Espírito Santo no coração desse homem. É a presença do Espírito Santo no coração dessa mulher, dessa pessoa. O Espírito Santo é o selo do nosso Deus. Ele é o selo, aleluia. Receba. Receba a presença do Espírito Santo nesta noite. Diga a Ele: eu te recebo, Senhor Espírito Santo. Diga a Ele: eu te recebo, Espírito Santo. Eu te recebo na minha alma, no meu espírito. Eu te recebo no meu coração, no meu corpo e na minha vida. Diga a Ele: eu te recebo na minha cabeça. Você é o ser, você é alguém tão importante para Deus. Acredite, você é importante, meu irmão. Nada de ficar sofrendo por Senhor. Deixe seu complexo interior. Que hino maravilhoso. As vezes que não Aleluia. eu venho falar do valor que você tem. Eu venho Falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até nos rios inexpedíveis. Isso, exalta Ele. Exalta e glorifica o nosso Deus com o teu nome. Que para Ele É algo importante em você. por isso levante, Levante, exalte o Senhor. você tem o valor, o Espírito Santo Santo se se move move em em você. você tem o O Espírito Santo se move em você. Você tem o O Espírito Santo se move em você. Você Tem valor, o Espírito Santo se move em você. Aleluia! Oh Deus, aleluia! Graças eu te dou, Pai. Venha sobre a tua igreja, o teu povo. Isso, Senhor. Se aposta, se apodera do que é seu para esta noite. Aleluia. A alma é também mais precioso, meu Pai. É. Não há nada, meu Pai, tão valoroso como a alma. A nossa alma que é tua, meu Pai. Aleluia. Vem,
Venha, Senhor. Aleluia. Que você tem. O Espírito Santo se move em você. Deus inimigo. Espremido. Daí você pode não perceber que pra ele há Algo importante em você. por isso levante, Levante, exalta o Senhor. Tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Tem o valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você Tem valor. O Espírito Santo se move em você. tem valor. O Espírito Santo Se move em você. Tem valor. O Espírito Santo se move em você. Aleluia. Valor. O Espírito Santo se move em você. Aleluia. Valor. O Espírito O Santo se move em você. Aleluia. O Espírito Santo se move em você. Oh Deus maravilhoso, aleluia. Toda a honra e toda a glória é dada a nosso Deus. Santo, santo, santo é o teu nome, aleluia. Só mais um hino, meu irmão. Glória a Deus. Só mais um. Isso. Aproveite essa oportunidade, meu irmão. Não perca essa chance que você está tendo de sair daqui hoje, cheio da presença do Espírito Santo. Aleluia. Ó Deus, tenha compaixão, meu Pai. Use da tua multidão de misericórdia. E só hino maravilhoso. Eu amo, meu Pai. Eu adoro o Senhor, Deus. Eu amo, meu Pai. Esse hino é maravilhoso. Aleluia. Oh, hino abençoado pelo Senhor. Espírito Santo. Espírito Santo, Quero ser restaurado. Preciso ser dado, ó Espírito Espírito Santo. Aleluia. Faz de mim a tua casa. Isso. Chama ele. Faz de mim teu adorador. Isso. Pede para ele fazer de você adorador dele. De frente eu Peça com sinceridade. Aleluia. Faz amigo em meu peito. Só tu és o meu consolador. Meu amor eu te darei. Santo. Quero eternamente entregar. Diante do meu Deus, tua presença pensa em Deus. e pra sempre vou te adorar. Espírito Santo, Espírito Santo, nada me remove, seja meu socorro. Espírito Santo. Chama ele, chama ele. Espírito Santo. Aleluia. Santo. Tu és Deus, meu Pai. Eu sou com o Senhor, só é comigo, Senhor.
Ninguém pode parar o teu povo, a tua obra. Ninguém pode parar a gente, Pai. O Senhor está no comando, no controle, aleluia. 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 Isso, fala para ele fazer de você a casa dele. Teu adorador. Fala para ele. Te sentir é meu desejo, faz abrigo em meu peito, só tu és o meu adorador. Por honra te darei, quero totalmente me entregar. Venha ser o meu refúgio, tua presença meu escudo, que pra sempre vou te adorar. Espírito Santo, Espírito Santo, seja o meu socorro. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, quero ser respaldado, preciso ser honrado. Ó Espírito Santo, Espírito Santo, aleluia, Santo, ó Deus maravilhoso, aleluia. Só o Senhor é Deus, glorifique e exalte o nome dele bem forte, o nosso Deus é para ele. Graças a Deus. Sente na paz de Deus. Vem os casal aqui na frente fazer aquela oração rapidinho, pra gente não perder tempo, né? Os casal para receber aquela oração especial. Você vê, né, que o espírito imundo, a pessoa vem e na hora de buscar a presença de Deus, olha que para trás não voltou mais, né? Mas a conta vai chegar para todo mundo. Então, se a gente puder pagar um bocado dessa conta agora, é melhor. Levante a tua mão pro alto, você que está aí atrás, você está aqui na frente. Receba a oração. Isso. Feche seus olhos. Meu Deus e meu Pai, abençoa esse casal que aqui está, Senhor. Meu Deus, prepara cada dia, cada instante, prepara e capacita esse homem para se tornar um esposo, meu Pai, abençoado e bendito pelo Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Prepare e capacite essa mulher para se tornar uma pessoa preparada e capacitada pelo Senhor Deus, para se tornar uma grande esposa, abençoada e bendita pelo Senhor, meu Pai. E que um venha compreender o outro, meu Pai. Assim, meu Deus, cada um entenda a posição que cada um tem dentro do casamento, na família, na sua casa. No nome de Jesus Cristo, dê a cada um essa capacidade, meu Pai, esse entendimento, essa sabedoria, poderoso Deus, que só o Senhor pode dar, Espírito Santo. Então seja com esse casal de dia e de noite, Espírito Santo. Seja com essa esposa, com esse esposo de dia e de noite. Meu Deus, abençoa todos nesta hora, eu te peço. No nome do seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Amém.
Glorifique, exalta bem forte. Graças a Deus.